Oi gente, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia e hoje a gente conversa sobre o capítulo 13 e o capítulo 14. Bom, e nesse primeiro momento nós realizaremos aqui algumas discussões sobre o capítulo 13, que fala sobre a circulação de mercadorias e o comércio. Na verdade, resgataremos aqui um pouco do que já vimos até aqui. Nesse livro 3, nós começamos os nossos estudos falando sobre a relação de interdependência que existe entre o campo e a cidade. Ou seja, o que o campo oferece para a cidade e o que a cidade oferece para o campo. E nós identificamos que as duas necessitam uma da outra, porque elas acabam entregando aí produtos, mercadorias, equipamentos, tecnologias que são indispensáveis para o nosso dia a dia. Já no capítulo 12, a gente começou a identificar que existe algo que interliga esses dois espaços, que é justamente a produção e consumo. Ou seja, a produção nas atividades industriais e o nosso consumo no dia a dia contribui para que essas duas áreas, o setor do campo e o setor urbano, estejam em completa harmonia, considerando que elas realizam atividades econômicas. Lembram? Agricultura, extrativismo, pecuária, o campo, indústria, comércio e serviço, a cidade. Então, tudo isso aí está relacionado em uma única coisa básica, que é a produção, consequentemente também o consumo. Afinal, quando nós produzimos alguma coisa, necessitamos que as pessoas comprem esses produtos. A partir daí, a gente começa a pensar na nossa relação de consumo, porque cada vez mais nós consumimos esses produtos. Se existe uma vida útil de produtos, com produtos que duram bastante e produtos que não duram tanto, nós começamos a falar então agora como é que isso funciona no nosso dia a dia, porque vai envolver a compra, o comércio, de mercadorias. E já vou adiantando, estudando esse capítulo 13, a gente começa a entender que o Brasil realiza comércio, tanto aqui dentro quanto fora. Afinal de contas, minha gente, como é que a gente adquire esses produtos e essas mercadorias? Aí você vai me dizer, comprando, ir na rua, chegando ali e fazendo compras. Tudo bem, realizar as compras é a primeira alternativa que nos vem à cabeça. Mas como é que esses produtos chegam às lojas? Como é que essas lojas são abastecidas? Aí você pensa, essas lojas compram em algum lugar, em lojas grandes para poder vender ali. É verdade, as roupas não são fabricadas no fundo das lojas. Essas roupas são compradas em outros lugares. Beleza, então agora que eu já entendo que não é só chegar ali e comprar, mas que essas mercadorias já vieram de outros lugares, como é que essas mercadorias chegam até as lojas? Através dos sistemas de transporte. E o Brasil apresenta 3 sistemas de transportes, que é justamente o transporte aéreo, o terrestre e o transporte aquático. O primeiro sistema de transporte que nós vamos destacar aqui é justamente o transporte aéreo. Ele é pouco utilizado para enviar cargas e mercadorias, mas é o mais rápido. Ou seja, o transporte aéreo aí por aviões, por helicópteros, até pode acontecer aí uma mercadoria ou outra, mas ele não é muito utilizado não. As pessoas utilizam mais os aviões para realizar viagens, passeios, visitar parentes, ou se precisam viajar para trabalhar em outros lugares, enfim. O uso das aeronaves aí, desse transporte aéreo, não é tão comum ser utilizado para mercadorias, que abastecem os lugares como eu falei. O outro sistema de transporte destacado aqui é o aquático, aquele que é realizado tanto em rios e mares, utilizado para o deslocamento de grandes volumes de cargas. Por exemplo, os portos do Brasil que acabam recebendo mercadorias de outros países, Os grandes contêineres com toneladas e mais toneladas de produtos que vêm da China, dos Estados Unidos, da Europa, enfim, de diversos países. Se os aviões não são os meios de transporte mais adequados para transportar toneladas de mercadorias, qual vai ser a opção então para as pessoas nesse momento? É claro, os navios, as embarcações cargueiras que acabam trazendo essas mercadorias para cá. Para citar aqui como exemplo, diversos produtos que vêm da China, o Made in China, digamos assim, que a gente acaba vendo aí em diversas lojas, não só aqui em Itabuna, mas em outras cidades também que a gente acaba visitando e vê que o produto também está ali. Então o que acontece? Essas mercadorias saem desses países e chegam através dos portos no Brasil e aqui são distribuídas para outros lugares. E aí não só mercadorias são trazidas também nessas embarcações, mas se a gente pensa no contexto do Brasil, existem vários lugares aqui em que as distâncias só podem ser percorridas por meio de barcos. Se a gente olha para a região norte do Brasil,
com estados em que tem uma grande concentração de rios e que as distâncias entre as cidades e os lugares são por meio aí dos rios, aí, minha gente, não tem outra forma senão deslocamento também por embarcações. Então auxilia tanto no transporte de cargas, mas também no transporte de pessoas, em que as vias aquáticas acabam sendo a única opção para chegar aos lugares. E o terceiro sistema de transporte que aparece aí é o terrestre, e ele vai se dividir em ferroviário e rodoviário. Isso porque o ferroviário transporta matérias-primas encurtando as distâncias. O nosso país produz algumas matérias-primas, mas que estão em lugares distantes. Por exemplo, uma mina de ferro lá no Pará, que acaba trazendo minério de ferro, por exemplo, para as indústrias siderúrgicas de São Paulo. Quem é que vai fazer esse transporte de toneladas e mais toneladas de minérios? Minha gente, isso só pode ser possível através dos trens, que cortam aí o Brasil em estradas de ferro. Acabam sendo muito utilizadas para esse transporte de matérias-primas também. É claro que também temos aí a soja, temos aí alguns produtos agrícolas em grandes quantidades que podem também ser transportadas através das ferrovias. Já o transporte rodoviário transporta matérias-primas, mercadorias nas rodovias, e é o sistema de transporte mais utilizado, né? As rodovias são essas ruas que interligam aí cidades, estados e até mesmo países também, porque temos aqui uma fronteira com alguns países que fazem fronteira com o Brasil. Lembra do caso das embarcações que trazem produtos de outros países? Então, após esses produtos desembarcarem nos portos, aí cabe a estes caminhões, aos caminhoneiros, a essas empresas de transporte de mercadorias e cargas distribuírem para diversas regiões do Brasil. E é claro que elas acontecem nas rodovias. Então, observe que a circulação de materiais ocorre muito em função desses sistemas de transporte. Então, os três interligados contribuem. Agora, saiba que o menos utilizado desses aí é justamente o transporte aéreo. Beleza, tio Rodrigo, mas de vez em quando eu tô lá assistindo o jornal, ou ouvindo o jornal com meu pai e minha mãe assistindo, e eu vejo lá palavras que eu ouço, mas que eu não entendo muito bem o significado, que são as palavras exportação e importação. O que é isso? Bom, minha gente, é simples. Os países acabam realizando comércios entre eles através dos sistemas de transporte, que encurtam essas distâncias. Consequentemente, acaba contribuindo para que eles possam realizar comércio, né? Que é a compra e venda de produtos entre eles. Isso nós vamos chamar de exportação e importação. A exportação é a atividade que acontece quando um país vende um produto ou um serviço para outro. Por exemplo, quando o Brasil exporta para a China a soja, o Brasil está vendendo a soja para outros países. Quando o Brasil exporta, por exemplo, café, cana-de-açúcar, carne bovina, o Brasil está vendendo esses produtos para outros países. Está extraindo daqui e levando para outros países. Já a importação é realizada quando um país compra matérias-primas, produtos ou serviços de outro. A importação é quando você compra. Então o Brasil costuma comprar muitas máquinas e equipamentos tecnológicos mais avançados que não são fabricados aqui de outros países. Ou seja, ele importa essas tecnologias e esse maquinário para atividades que realizam aqui dentro. Então, basicamente, essa é a diferença entre exportação e importação. Bom, agora que a gente já encerrou os estudos do capítulo 13, a gente começa falando sobre o capítulo 14. E aí, novamente, vem aquele exemplo. Ai, tio Rodrigo, de repente eu tô lá na televisão ou fazendo alguma coisa e ouço na televisão alguma coisa assim. Ai, o clima está desfavorável à população. Olha, pode chover nas próximas horas. O tempo atmosférico está diferenciando muito ao longo de um dia. Eu ouço essas coisas ali na previsão do tempo, mas eu não entendo direito. Então aqui é a sua oportunidade de entender que existe no mundo uma coisa chamada clima e tempo. Na verdade, você já sabe disso. Mas saber diferenciar o que é tempo atmosférico e o clima é o que a gente vê a partir de agora. Minha gente, é algo super simples de compreender. Porque quando a gente fala de tempo atmosférico, a gente já lembra logo de atmosfera. Então, é o estado momentâneo do ar naquele momento. Ou seja, quais são as condições de temperatura naquele momento no ar? Quais são as condições de umidade naquele momento do ar? Quais são as condições de vento naquele momento e naquele lugar? Por que eu estou frisando muito naquele momento e naquele lugar? Porque o tempo atmosférico varia muito durante o dia. Você percebe isso naturalmente. Por exemplo, de manhã a gente acorda, de repente na época do ano, pode estar mais frio, mais uma temperatura amena, não está tão calor e o sol ainda não está transmitindo aí tanta intensidade.
Porém, de repente, quando dá 2 horas da tarde, o tempo vira, não é assim que a gente fala? Ih, virou o tempo, de repente começou a chover, começou a ficar mais frio, a temperatura baixou. Isso durante um dia nós chamaremos de tempo atmosférico. Essas mudanças que acontecem ao longo das 24 horas são resultado desse constante movimento do estado do ar naquele tempo. Já o clima não, minha gente. O clima é justamente o conjunto das características desse estado momentâneo do ar ao longo de anos. Então, para a gente verificar um clima, não dá para a gente fazer isso em um único dia ou em 2 dias. Não, nós vamos analisar aí um período de tempo, período de anos, como que esses estados momentâneos do ar vão se comportar. Ou seja, como é que esse tempo atmosférico se comportou aí ao longo de alguns anos, de 10, 15, 20 anos. E assim eu vou conseguir realizar estudos sobre o clima. Olha a diferença aí já pintando. Se o tempo atmosférico muda constantemente, né, ele vai acabar contribuindo para a análise de estudos ao longo de anos, para só então começar a se entender o clima daquela região. Então, ao longo de anos, você consegue perceber que tipo de clima existe ali. E mais do que isso acaba também interferindo no clima, no lugar, né? Naquele lugar, na vegetação daquele lugar. Por exemplo, plantas que só servem a um determinado lugar não vão servir a outros. Ou seja, o crescimento das plantas tem a ver também com o clima daquele lugar. Exemplo, plantas que podem dar na América do Norte, em regiões geladas, podem não dar, por exemplo, em regiões mais secas e quentes do nosso planeta. E assim você começa a entender que o clima não varia durante o dia. Ele não tem essa variação, ele não vai se modificando ao longo de um dia. Ele não começa de um jeito e termina de outro. O que faz isso é o tempo. O tempo sim vai se modificando e se diferenciando ao longo do dia. E se o planeta é grande, o nosso país também é e apresenta aí vários e vários climas, né, que fazem parte do nosso Brasil. Nosso território ele é imenso, vasto e consequentemente ele ocupa porções diferentes do planeta, que a Terra apresenta diferentes temperaturas. E o Brasil ocupa uma grande área do nosso país. Consequentemente, existem regiões do nosso país que também apresentam temperaturas diferentes, condições atmosféricas diferentes, umidades diferentes, e isso vai acabar contribuindo para diferentes climas. Vamos analisar alguns deles aqui no nosso país. Pode observar aí um mapa que apresenta 4 climas do nosso país: o equatorial, o tropical, o semiárido e o subtropical. Cada um deles apresenta uma característica. Por exemplo, o clima equatorial, na região norte do Brasil, apresenta temperaturas altas e chove durante um ano inteiro. Então, nessa região aí do Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, vai chover durante um ano inteiro e lá acaba fazendo muito calor. O clima tropical apresenta temperaturas altas, mas existem 2 estações do ano bem diferentes, como o verão, que é muito quente e acaba apresentando também chuva, e o inverno é frio e seco. Essa região aí acaba, pode observar que tem vários estados do Brasil que apresentam esse clima tropical aí, na região mais central, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e outro. O clima semiárido, as temperaturas são altas e chove pouco durante o ano. Essas chuvas acontecem apenas em algumas épocas do ano, ou seja, o clima semiárido é o clima mais seco e mais quente do nosso país. Por isso que existe uma coisa chamada caatinga, que é um tipo de vegetação que logo mais vocês vão compreender mais para frente. Então, é um clima mais seco e as temperaturas são bem altas. E a região dos sertões aqui do nosso Nordeste. Tá ali Bahia, Piauí, Pernambuco, Alagoas e Ceará. E o clima subtropical, a quantidade de chuva é bem dividida durante o ano todo. Nesse clima, os verões são quentes e os invernos são frios. É a região sul do Brasil, aí, como Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, observe que o nosso país apresenta uma diversidade de climas e em cada um deles é possível identificar a diferença existente nas condições desses espaços. E, consequentemente, você vai perceber que o clima e o tempo acabam interferindo muito no nosso dia a dia, como eu já mencionei aí. Às vezes a gente sai de um dia que está super ensolarado e de repente começa a chover e nós somos surpreendidos pelo tempo atmosférico. Ou então a gente vive em um lugar mais quente do nosso planeta e a gente acaba fazendo uma visita a um outro estado ou a um outro país e não leva, por exemplo, agasalho e essa região é mais fria. Então isso acaba interferindo também no nosso comportamento. Uma outra característica que vai se influenciar também aí é justamente os tipos de construção e a geração de energia que são existentes a partir do tempo e do clima. Afinal, minha gente, algumas moradias precisam estar relacionadas àquele lugar. Então, por exemplo, se o lugar é muito quente, é natural que essas moradias sejam construídas de forma a ter mais luminosidade na casa e abrir também mais ventos para que possa ser refrescada.
E a geração de energia também vai ficar complicada em áreas mais frias, onde, por exemplo, não tem como fazer a luz solar, porque depende de luz e intensidade de calor para que faça funcionar ali as baterias da energia solar. Então isso acaba também interferindo. Consequentemente, a gente acaba também lembrando da previsão do tempo, que ajuda a gente a nos organizarmos durante um dia. Tá bom, tio Rodrigo, o que é então essa tal de previsão do tempo? Nada mais é do que os estudos que os meteorologistas fazem a respeito da temperatura, do vento e da umidade naquele lugar. Então eles vão observando como é que essas informações são extraídas a partir de satélites artificiais que vão mandando para os estudos meteorológicos, e a partir disso eles conseguem criar ali mais ou menos uma provável previsão do tempo para aquele espaço e para aquele momento, naquele determinado horário. Às vezes isso pode variar muito porque estamos falando de tempo atmosférico, e o tempo atmosférico varia durante um dia. Então essas técnicas são muito importantes para a gente no nosso dia a dia, não só quando a gente sai de casa, né, e precisa levar, por exemplo, guarda-chuva, casaco, alguma coisa assim, ou quando a gente está no trânsito e aí nós somos avisados que vai vir um temporal incrível e tudo mais, mas também para a agricultura, que passa a acompanhar o comportamento da atmosfera a partir da previsão do tempo. Então, o que eu quero que você observe aqui do capítulo 14? Espero que você entenda a diferença entre o clima e o tempo, basicamente sobre o tempo mudar muito durante o dia e o clima não, mas também dos usos que eles podem nos trazer, das informações de sua importância para nós no nosso cotidiano. Não somente no nosso dia a dia mesmo, mas também a produção dos agricultores que necessitam dessas informações, planejar melhor como é que vai ser feitas as plantações, que momentos serão coletadas, se vai ter muita água, se vai ter muita chuva durante aquela semana, para que possam ajustar ali também a sua irrigação. É isso, gente. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e a gente continua conversando sobre esse assunto na nossa próxima aula, tá certo? Beijo grande, gente. Até a próxima aula. Tchau!